Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal, a pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me glória da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fiat. Continuação da leitura do Livro do Céu. Volume 3, trecho 103, 30 de julho de 1900. Luísa detém a espada da justiça. Passei uma noite e um dia inteiro. Desde o princípio me sentia saindo de mim mesma, sem que pudesse encontrar a meu adorável Jesus. Não via mais que coisas que me davam terror e espanto. Via que na Itália se levantava um fogo e outro que se levantava na China, que pouco a pouco, unindo-se, se confundiam no sol. Neste fogo via o rei da Itália morto subitamente por engano, e isto era como que um meio para avivar e engrandecer o fogo. Em suma, havia uma rebelião, um tumulto, uma matança de pessoas. Tendo visto estas coisas, sentir-me em mim mesma e sentia rasgar minha alma, até me sentir morrer. Muito mais que não via o meu adorável Jesus.
Depois de muito esperar, se fez ver com uma espada na mão em ato de usá-la sobre as nações. Eu, toda assustada e sendo um pouco atrevida, peguei a espada com a mão e disse-lhe: Senhor, que fazes? Não ver quantas aflições acontecerão se usar essa espada? O que mais me aflige é que vejo que toma no meio da Itália. Ah, Senhor, se apresse, tenha piedade de suas imagens, e se você diz que me ama, poupe-me desta terrível dor. E enquanto isso dizia, detinha a espada com toda a força que podia. Jesus, dando um suspiro, todo aflito, me disse: Minha filha, deixa-a cair sobre as nações, porque não posso mais. E eu, a tomando mais forte, não posso deixá-la, não tenho coragem para fazê-lo. E ele: Não te disse muitas vezes que sou obrigado a não te fazer ver nada? De outra maneira, não sou livre de fazer o que quero. E enquanto isso dizia, baixou o braço com a espada e pôs-se em atitude de acalmar-se de sua ira. Pouco depois desapareceu e eu fiquei um certo temor. Quem sabe, e talvez sem me deixar ver, me puxasse a espada e a usasse sobre as pessoas. Ó Deus, que angústia ao só me lembrar. Trecho 104, 1º de agosto de 1900. A humanidade de Jesus é o espelho da divindade. Castigos. Continua meu adorável Jesus vindo poucas vezes e pouco tempo. Esta manhã me sentia toda aniquilada e quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo bem. Mas ele sempre benigno veio e, querendo me infundir confiança, me disse: Minha filha, diante de minha majestade e pureza, não há quem possa estar de frente. Mas todos estão obrigados a estar por terra e golpeados pelo fulgor de minha santidade. O homem gostaria de quase fugir de mim, porque é tal e tanta sua miséria que não tem coragem para sustentar-se diante do ser divino. Então, fazendo uso de minha misericórdia, assumi minha humanidade. Aqui, atenuando os raios da divindade, é meio para infundir confiança e ânimo ao homem para vir a mim, o qual, pondo-se de frente à minha humanidade, que expande raios atenuados da divindade, tem o bem de poder purificar-se, santificar e até divinizar em minha própria humanidade divinizada. Por isso tu estás sempre de frente para a minha humanidade, tendo-a como espelho no qual purificarás todas as tuas manchas, e não somente isto, mas como espelho no qual, refletindo, adquirirás a beleza, e pouco a pouco irás adornando-te a semelhança de mim mesmo. Porque é propriedade do espelho fazer aparecer dentro de si a imagem similar àquela de quem se olha nele. Se assim é o espelho material, muito mais é o divino, porque minha humanidade serve ao homem como espelho, para olhar para a minha divindade. Eis porque todos os bens para o homem derivam da minha humanidade. Ao dizer isto, senti-me confiante que me veio o pensamento de querer falar-lhes dos castigos. Talvez me ouvisse e fizesse a tentativa de o aplacar completamente. Mas enquanto me dispus a isto, como um raio desapareceu. E minha alma, correndo atrás dele, se encontrou fora de mim mesma. Mas não o pude reencontrar mais, e com grande amargura minha vi muitas pessoas que iam às prisões, a outros sectários que saíam para atentar contra outras vidas de reis e de outros chefes. Via que se consumiam de raiva porque lhes falta o meio para sair entre os povos e fazer matança. Sem dúvida, chegará seu tempo. Depois disso eu me encontrei em mim mesma toda oprimida e aflita. Trecho 105, 3 de agosto de 1900. Deus trabalha apenas sobre o nada. Encontrando-me no meu estado habitual, eu estava desejando e procurando meu amante Jesus. Depois de haver esperado longamente, veio e me disse: Minha filha, por que me procuras fora de ti, enquanto poderias encontrar-me mais facilmente dentro de ti? Quando você quiser me encontrar em você, chega até seu nada, e aí, sem você,
no brevíssimo giro de seu nada, descobrirá os alicerces que pôs em você e as construções que levantou em você o ser divino. Esforce-se e vá. Eu olhei e vi os sólidos alicerces e os muros altíssimos que chegavam até o céu. Mas o que mais me surpreendia era que via que o Senhor tinha feito este grande trabalho sobre meu nada. E os muros estavam todos fechados, sem nenhuma abertura. Via-se apenas no teto uma abertura que correspondia ao céu. E nesta abertura residia nosso Senhor sobre uma coluna estável que sobressaía dos alicerces formados sobre o nada. Agora, enquanto estava toda assombrada olhando, o bendito Jesus acrescentou: os fundamentos formados no nada significam que a mão divina trabalha ali, onde está o nada, e jamais mistura suas obras com as obras materiais. Os muros sem abertura ao redor significam que a alma não deve ter nenhuma correspondência com as coisas terrenas, tanto que não haja nenhum perigo que possa entrar nem sequer um pouco de pó, porque tudo está bem fechado. A única correspondência que estes muros dão é para o céu, isto é, do nada ao céu e do céu ao nada. Este é o significado da abertura feita no teto. A estabilidade da coluna significa que a alma está tão estável no bem que não há vento contrário que a possa mover. E eu que resido sobre esta, é verdade que a obra feita é toda divina. Quem pode dizer o que compreendia sobre isto? Mas minha mente se perde e não sabe dizer nada. Seja sempre bendito o Senhor e seja tudo para a sua glória e honra. Trecho 106, 9 de agosto de 1900. Tudo o que se quer e deseja, deve-se querer e desejar porque Deus o quer. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha, e depois de esperá-lo muito, assim que se fez ver, me disse: assim como o instrumento musical soa agradável ao ouvido de quem o escuta, assim seus desejos, suas esperas, seus suspiros, suas lágrimas ressoam ao meu ouvido como a música das mais agradáveis. Mas para fazer com que desça mais doce e agradável, quero ensinar-te outro modo, isto é, desejar-me não como desejo teu, mas como desejo meu, porque eu amo grandemente manifestar-me contigo. Em suma, tudo o que você quer e deseja, você deve querer e desejar, porque eu quero eu. Isto é, levá-lo de dentro de mim e torná-lo seu. Assim será mais agradável tua música ao meu ouvido, porque é música saída de mim mesmo. Depois ele adicionou: tudo que sai de mim entra em mim. É por isso que os homens se lamentam que não obtêm tão facilmente o que me pedem, porque não são coisas que saem de mim. E não sendo coisas que saem de mim, não é tão fácil que entrem em mim e saiam depois para dar-se a eles. Porque sai de mim e entra em mim tudo que é santo, puro e celestial. Então, por que se surpreender se a audiência está fechada e se o que pede não é assim? Por isso, você tem em mente que tudo o que sai de Deus entra em Deus. Quem pode dizer o que compreendia sobre estas palavras? Mas não tenho palavras para mim poder explicar. Ah, Senhor, dá-me a graça de que possa pedir tudo o que é santo e que seja desejo e vontade tua. Assim poderás comunicar-te comigo mais abundantemente. Trecho 107, 19 de agosto de 1900. O amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me e, pondo como um exemplo, me disse: minha filha, se um jovem tomasse a esposa e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem se separar-se em nenhum momento, nem prestar atenção a outras coisas que correspondem a uma esposa, para fazer feliz a este jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque este modo de amar não seria mais que um amor estéril, infecundo, que causaria dano a esse pobre jovem em vez de bem, e pouco a pouco este estranho amor produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação deste amor é da jovem. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo,
muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar, e depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez a desprezar o que tanto se amava. Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, a sua satisfação, aos fervores e a tudo que lhes agrada, dizendo que isto é amor por mim. Enquanto tudo é satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põem atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem, e se chega a faltar o que lhes satisfaz, não põe mais atenção de mim, e chegam até a me ofender. A filha, seu amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Enquanto dizia isto, via pessoas e como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer-me: não queiras intrometer-te nos atos alheios, deixemo-los fazer, porque cada coisa tem o seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas, porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, as palhas e a semente estéril e nociva. Ó quantas coisas que parecem grão se encontrarão naquele dia como palhas e sementes estéreis dignas só de serem lançadas ao fogo. Trecho 108. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver desde dentro de meu interior e me disse: minha filha, não queiras afligir-te porque não me vês, porque estou dentro de ti, e daqui, por meio de ti, estou vendo o mundo. Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada. Trecho 109, 24 de agosto de 1900. Tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama a Jesus. Tendo passado um dia inquieta, sentia-me toda cheia de tentações e pecados. Ó meu Deus, que pena te ofender. Fazia quanto mais podia por estar em Deus, por me resignar a seu santo querer, para oferecer por amor seu esse mesmo estado inquieto, para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença, a fim de que não incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente. Mas com tudo isto não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então, encontrando-me em meu habitual estado, não me atrevia a desejar a meu amado Jesus. Tão feia e miserável me via, mas ele sempre benigno como esta pecadora, sem que eu o pedisse veio, e como se compadecia de mim, disse-me: minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar de qualquer mancha mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Dito isto, desapareceu, deixando-me reanimada, sim, mais fraca, como se tivesse sofrido uma febre. Trecho 110. 30 de agosto de 1900. Luísa vai ao purgatório para aliviar o falecido rei da Itália. Havendo passado alguns dias de privação e de amargura, em que no máximo vi Jesus alguma vez como sombra e relâmpago, esta manhã encontrei-me no máximo da amargura, e não só isso, senão como se tivesse perdido a esperança de voltar a vê-lo. Depois de ter recebido a comunhão, me parecia que o confessor colocava a intenção da crucificação. Então, bendito Jesus, para fazer-me obedecer, se mostrou e me participou suas penas. Enquanto isso, vi a rainha mãe, que me tomando me oferecia a ele, a fim de que se acalmasse. E Jesus, tendo consideração da mãe, aceitou o oferecimento e parecia que se acalmava um pouco. Depois disto, a mãe rainha me disse:
Queres ir ao purgatório para aliviar o rei das penas horríveis em que se encontra? E eu, minha mãe, como tu quiseres. No instante me tomou e me transportou a um lugar de suplícios atrozes, todos mortais. Ali estava aquele miserável que de um suplício passava ao outro. Parecia que por quantas almas se haviam perdido por sua causa, outras tantas mortes ele devia sofrer. Então, depois de ter passado eu por alguns daqueles suplícios, ele ficou um pouco mais aliviado, e a mamãe rainha me tirou desse lugar de penas e me encontrei em mim mesma. Volume 4, trecho 103, 25 de janeiro de 1902. A febre do amor faz a alma embarcar no voo para o céu. Reprovações de Jesus. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio o meu adorável Jesus, e assim que o vi, eu disse: amado bem meu, não posso mais levar-me de uma vez para sempre contigo para o céu, ou ficar para sempre comigo sobre a terra. E ele, faz-me observar até onde chegou a febre do teu amor. Porque assim como a febre natural, quando chega a um grau alto, tem virtude de consumir o corpo e fazê-lo morrer, assim a febre do amor, se chega a um grau altíssimo, tem virtude de desfalecer o corpo e fazer voar a alma, nada menos do que para o céu. E enquanto dizia, tomou meu coração nas suas mãos para o rever, e prosseguiu dizendo-me: minha filha, a força da febre do amor não chegou ao ponto. É preciso mais um pouco. Depois fazia ver que queria verter, mas eu não lhe dizia nada. E ele, quase me censurando, docemente acrescentou: não sabes teu dever? Não sabe que a primeira coisa que deverias fazer ao me ver é ver se há em mim alguma coisa que me aflige e amarga e me pedir que a derrame sobre você? Este é o verdadeiro amor. Sofrer as penas da pessoa amada, para poder ver em tudo contente a pessoa que se ama. Eu, vergonhada disto, disse: Senhor, derrama-te. E ele derramou e desapareceu. Trecho 104, 26 de janeiro de 1902. A Rainha Mãe é enriquecida com as 3 prerrogativas da Santíssima Trindade. Esta manhã, enquanto me encontrava no meu habitual estado, via diante de mim uma luz interminável e compreendia que naquela luz habitava a Santíssima Trindade. E ao mesmo tempo via diante desta luz a Rainha Mãe que ficava toda absorvida pela Santíssima Trindade. E ela absorvia em si as 3 divinas pessoas, de modo tal que ficava enriquecida com as 3 prerrogativas da Trindade Sacrossanta, isto é, potência, sabedoria e caridade. E assim como Deus ama o gênero humano como parte de si e como partícula saída de si, e deseja ardentemente que esta parte de si mesmo regresse a Ele mesmo, assim a Mãe Rainha, participando nisto, ama o gênero humano com amor apaixonado. Agora, enquanto isso compreendia, viu o confessor e pedia à Virgem Santíssima que intercedesse por ele diante da Santíssima Trindade. Ela fez uma inclinação levando minha oração ao trono de Deus. E vi que do trono divino saía um fluxo de luz que cobria tudo o confessor e encontrei-me em mim mesma. Trecho 105, 3 de fevereiro de 1902. Oferece sua vida para que não se aprove a lei do divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma com meu adorável menino Jesus entre meus braços. Primeiro derramou um pouco do que o amargava e depois fazia como se quisesse ir. E eu, o apertando entre meus braços, lhe disse: meu amado e vida de minha vida, o que faz? Quer ir? E eu como faço? Não ver que quando estou privada de ti, é para mim um contínuo morrer? E além disso, seu coração, que é a mesma bondade, não terá coragem de fazê-lo, e eu jamais te deixarei partir. E eu apertava forte, como se meus braços se tivessem tornado correntes.
Assim que, não podendo se soltar, ficou comigo calado, e eu, vendo que os males da sociedade se agravavam mais ainda, disse-lhe: doce bem meu, diz-me que será deste divórcio que dizem, chegarão a formar esta lei ímpia ou não? E ele me disse: minha filha, o interior do homem contém um tumor gangrenoso, cheio de podridão, como se tivesse chegado a supurar, e não podendo contê-lo mais dentro, querem cortar este tumor, mas não para curar-se, senão para fazer que, saindo parte desta podridão, possa contagiar toda a sociedade. Mas o sol divino, quase matando no meio da sociedade, grita continuamente dizendo: ó homem, não te lembra de que fonte de pureza você saiu? Que como uma áurea de luz te chamava a seu caminho? Como não só te contaminaste, mas queres chegar a agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que te dei, e de modo por mim estabelecido? Depois disse muitas outras coisas que eu não sei dizer, mas o dizia com tanta amargura que eu, não podendo resistir em vê-lo desse modo, disse: Senhor, retiremo-nos, não vês como te amargam os homens e quase não te dão paz? Assim nós nos retiramos para a cama, e querendo aliviar ao meu bom Jesus, lhe disse: se tanto te aflige que os homens façam isto, eu te ofereço minha vida para sofrer qualquer pena e conseguir que não cheguem a isso. E para fazer que de nenhum modo seja lançada novamente, aúna seu sacrifício para poder obter com segurança um reescrito de graça. Enquanto dizia isto, parecia que o Senhor apresentava a minha oferta divina justiça. Ele desapareceu e encontrei-me em mim mesma. Parece que os homens a qualquer custo querem confirmar pelo menos algum artigo desta lei, não podendo obter que a confirmem toda como eles querem e lhes agrada. Trecho 106, 8 de fevereiro de 1902. Significados da paixão de Jesus. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, participou-me da parte da sua paixão. Agora, enquanto me encontrava sofrendo, o Senhor, para me aliviar, me disse: minha filha, o primeiro significado da paixão contém glória, louvor, honra, agradecimento, reparação à divindade. O segundo é a salvação das almas e todas as graças necessárias para obter esta finalidade. Então, quem participa nas penas de minha paixão, sua vida contém estes mesmos significados. Não só, mas toma a mesma forma de minha humanidade. E como dita humanidade está unida com a divindade, também a alma que participa em minhas penas está em contato com a divindade e pode obter o que quer. E mais, suas penas são como chaves para abrir os tesouros divinos. Isto enquanto vive aqui embaixo. E depois lá no céu também lhes está reservado uma glória distinta que lhe é dada por minha humanidade e divindade, de modo a assemelhar-se à minha mesma luz e glória. E será uma glória mais especial para toda a corte celestial, que lhe será dada por meio desta alma, pelo que eu lhe tenho comunicado, porque por quanto mais almas se semearam a mim nas penas, tanto mais de dentro da divindade sairá luz e glória, e toda a corte celestial participará desta glória. Seja sempre bendito o Senhor, e tudo seja para a sua glória e honra. Trecho 107, 9 de fevereiro de 1902. Jesus põe-se à disposição da alma. Ela pede o milagre de que não se confirme a lei do divórcio. Esta manhã, meu docíssimo Jesus, ao vir-me, participou em abundância suas penas, tanto que me sentia como se devesse morrer. Enquanto me sentia em tal estado, o bendito Jesus, enternecido e comovido ao me ver sofrer, se pôs em meu interior e, dobrando as mãos, ele me disse: minha filha, como tu tens estado à minha disposição para sofrer, assim também eu, para te retribuir, me ponho à tua disposição. Diz-me o que queres que faça, porque estou pronto para fazer o que tu queres.
Então eu, lembrando-me de quando lhe desagradaria se os homens confirmassem a lei do divórcio e os males que a sociedade viriam, lhe disse: doce bem meu, já que te dignas pôr-te à minha disposição, quer que com tua onipotência obres um prodígio, que, acorrentando a vontade das criaturas, não possam confirmar esta lei. E o Senhor parecia aceitar a minha proposta, dizendo-me: quase todas as vítimas que houve sobre a terra e que agora se encontram no céu, têm alguma estrela brilhantíssima nas suas coroas, que as faz distinguir bem pelo lugar que ocupam. E essas estrelas não são outra coisa que alguma glória grande que tem procurado a Deus, e ao mesmo tempo, por seu meio, um bem grande à humanidade. Tu queres que eu faça um prodígio para não deixar que se confirme este divórcio, pois de outra maneira não se poderia evitar isto. Pois bem, por amor teu realizarei este prodígio, e esta será a estrela mais resplandecente que resplanderá em tua coroa, isto é, por haver impedido com teus sofrimentos que minha justiça nestes tristes tempos, as tantas maldades que cometem, permita também este mal que eles mesmos têm querido. Assim pode-se dar maior glória a Deus e mais bem aos homens? E esta será a estrela mais resplandecente, que resplandecerá em tua coroa, isto é, por haver impedido com os teus sofrimentos que minha justiça neste triste tempo há tantas maldades que cometem. Permita também este mal que eles mesmos têm querido. Assim pode-se dar maior glória a Deus e mais bem aos homens? Trecho 108, 17 de fevereiro de 1902. Explica-lhe o que é a morte. Esta manhã, depois de ter esperado muito, finalmente encontrei a mim, Docíssimo Jesus, e deixando-me com ele, lhe disse: amado bem meu, como me faz esperar tanto? Acaso não sabes que sem ti não posso viver, e minha alma sente um contínuo morrer? E ele: amada minha, cada vez que você me busca a mim, prepara-se para morrer, porque na realidade, o que é a morte senão a união estável e permanente comigo? Tal foi a minha vida, um contínuo morrer por amor de ti. E esta contínua morte foi a preparação para o grande sacrifício de morrer na cruz por ti. Deve saber que quem vive em minha humanidade e se alimenta das obras dela, forma de si mesmo uma grande árvore, cheia de flores e frutos abundantes. E estes formam o alimento de Deus e da alma. Quem vive fora da minha humanidade, suas obras são odiosas a Deus e infrutíferas para si mesmo. Depois disto, o Senhor derramou abundantemente em mim amarguras e doçuras misturadas. Logo giramos um pouco no meio das nações, e eu não podia separar o meu olhar do rosto do meu amado Jesus. E ele, vendo isto, me disse: minha filha, quem se deixa seduzir pelas obras do Criador, deixa suspensas as obras das criaturas. Ele desapareceu e eu encontrei em mim mesma. Trecho 109, 19 de fevereiro de 1902. A alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Encontrando-me em meu habitual estado, meu adorável Jesus se fazia ver que dormia em meu interior, irradiando de si muitos raios de luz dourados. Eu estava feliz em vê-lo, mas ao mesmo tempo descontente por não poder ouvir a doçura e suavidade de sua voz criadora. Então, depois de muito esperar, voltou a fazer-se ver, e vendo o meu descontentamento, me disse: minha filha, no ministério público é necessário o uso da voz para fazer-me entender. Mas no ministério privado, minha única presença basta para tudo. Porque me ver e entender a harmonia de minhas virtudes para copiá-las em si mesmo é o mesmo. Portanto, a atenção da alma deve estar em ver-me e em uniformizar-se em tudo as operações interiores do Verbo. Porque enquanto eu atraio a alma em mim, pode-se dizer, ao menos por esse tempo, que a tenho em minha presença, que faz vida divina. Sinto minha luz como pincel para pintar, minhas virtudes fornecem as diferentes cores,
e a alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Acontece como aquelas pontes altas, que quanto mais altas, tanto mais precipitam debaixo de uma chuva abundante. Assim a alma, diante da minha presença, se põe no estado que lhe convém, ou seja, no baixo, no nada, tanto que se sente destruído, e a divindade, a torrentes, faz chover a graça sobre ela e chega a submergi-la em si mesmo. Por isso deves estar contente de tudo se falo e contente se não falo. Ao dizer isto, senti-me como mergulhar em Deus e depois encontrei-me em mim mesmo. Trecho 110, 21 de fevereiro de 1902. A palavra de Jesus foi simples. Entendiam os doutos como os mais ignorantes. Os pregadores destes tempos, dão tantas voltas que os povos ficam em jejum enferrados. Ver-se que não a tomam da fonte divina. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior como querendo descansar. Mas enquanto parecia que repousava, como se tivesse recebido uma ofensa que não podia suportar, acordando-me disse: minha filha, tem paciência, faz-me derramar em ti esta amargura que não me dá descanso. E assim dizendo, derramou em mim o que o amargurava, e tomou seu aspecto doce de modo de poder descansar, e continuava a estar em meu interior, espalhando tantos raios de luz, de modo de formar uma rede de luz para tomar todos os homens dentro daquela rede, só que uns recebiam mais daquela luz e outros menos. Enquanto via isto, nosso Senhor me disse: minha amada, quando faço silêncio, é sinal que quero repouso, isto é, que tu repousas em mim e eu em ti. Quando falo, é sinal de que quero vida ativa, isto é, que me ajude na obra da salvação das almas. Porque sendo minhas imagens, o que a elas se faz, eu considero feito a mim mesmo. Ao dizer isto, via alguns sacerdotes, e Jesus, como lamentando-se com eles, acrescentou: meu falar foi simples, tanto que eu fazia compreender aos doutos e aos mais ignorantes, como se vê com clareza no Santo Evangelho. Mas os pregadores destes tempos tantas voltas e voltas misturam, que os povos ficam em jejum enferrados. Ver-se que não tomam da fonte de minha fonte. Volume 6, trecho 103, 2 de maio de 1905. 3 tipos de ressurreição contém o sofrimento. Continuando um pouco mais do que o habitual, meus sofrimentos, meu bom Jesus, ao ouvir, disse-me: minha filha, o sofrer contém 3 tipos de ressurreição. Isto é, o sofrer faz ressurgir a alma, a graça. Segundo, adentrando-se, o sofrer reúne as virtudes e ressurge a santidade. Terceiro, continuando o sofrer aperfeiçoa as virtudes, as embelezas de esplendor, formando uma bela coroa, e coroada a alma ressurge a glória na terra e a glória no céu. Dito isto, desapareceu. Trecho 104, 5 de maio de 1905. Efeitos da graça. Encontrando-me em meu habitual estado, quando veio o bendito Jesus, parecia que de dentro de seu interior saía outra imagem toda igual a ele, só que menor. Eu fiquei maravilhado ao ver isto, e ele me disse: minha filha, tudo que pode sair de dentro de uma pessoa se chama parto. E este parto se torna filho de quem o pare. Agora esta minha filha é a graça, que saindo de mim se comunica a todas as almas que a querem receber, e as converte em outros tantos filhos meus. E não só isso, senão que tudo que pode sair de bem, de virtude destes segundos filhos, se tornam filhos da graça.
ver um pouco que longa geração de filhos se forma a graça só que recebam. Mas quantos a rejeitam, e minha filha se volta a meu seio só e sem prole. Enquanto dizia isto, aquela imagem fechou-se dentro de mim, enchendo-me toda de si mesma. Trecho 105. 9 de maio de 1905. Trecho 105. 9 de maio de 1905. A alma unida à graça pode fazer o que a morte deve fazer à natureza. Continuando o meu estado habitual, parecia-me que o meu adorável Jesus saía de dentro de meu interior e com uma voz doce e afável dizia: "E por que, minha filha? Tudo o que a morte deve fazer à natureza, não pode fazê-lo antecipadamente a alma unida à graça? Isto é, fazê-la morrer antecipadamente, por amor de Deus, a tudo que deverá morrer. Mas esta bem-aventurada morte chega a fazê-la a quem somente faz contínua morada com a minha graça, porque vivendo com Deus é mais fácil morrer a tudo que é obsoleto. E a alma vivendo em Deus e morrendo a todo o resto, a mesma natureza vem antecipar os privilégios que a devem enriquecer na ressurreição, ou seja, sentir-se-á espiritualizada, deificada, incorruptível, além de todos os bens em que participará a alma, sentindo-se partícipe de todos os privilégios da vida divina. E além disto, a diferença de glória que estas almas terão no céu serão tão diferentes das outras como é diferente o céu da terra. Dito isto, desaparecer. Trecho 106, 12 de maio de 1905. Meio para não perder o amor de Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, quando veio meu bendito Jesus, eu, só ao vê-lo, não sei por que disse: Senhor, no entanto, há uma coisa que lacera minha alma, o pensamento de que posso perder seu amor. E ele: minha filha, quem te disse? Em todas as coisas, a minha paterna bondade providenciou os meios para ajudar a criatura, desde que estes meios não sejam rejeitados. Portanto, o meio para não perder meu amor é fazer dele e de tudo o que me concerne como se fossem coisas próprias. Pode alguém perder tudo o que é seu? Não, certamente. No máximo, se não tem estima de suas coisas, não terá cuidado de guardá-las. Mas se não a estima e não a custódia, é sinal de que não as ama. Portanto, aquele objeto não contém mais vida de amor e não se pode incluir entre as coisas próprias. Mas meu amor, quando se faz próprio, se estima, se conserva, se tem sempre à vista, de modo que não pode perder o que é seu, nem em vida, nem em morte. Trecho 107, 15 de maio de 1905. O caminho da virtude é fácil. Continuando o meu estado habitual, por pouco tempo veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, dizem que o caminho da virtude é difícil. Falso, é difícil para quem não caminha, porque não conhecendo nem as graças, nem os consolos que deve receber de Deus, nem a facilitação ao caminhar, parece-lhe difícil, e sem caminhar sente todo o peso do caminho. Mas para quem caminha lhe é facílimo, porque a graça que a inunda fortalece, a beleza das virtudes a atrai, o divino esposo das almas a leva apoiada no próprio braço, acompanhando-a no caminho, e a alma, em vez de sentir o peso, a dificuldade do caminhar, quer apressar o caminho para chegar mais rápido ao final do caminho e do seu próprio centro. Trecho 108, 18 de maio de 1905. O amor merece a preferência acima de tudo. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, o medo tira a vida ao amor. E não só isto, mas também as mesmas virtudes que não têm princípio no amor.
diminuem a vida do amor na alma, enquanto em todas as coisas o amor merece a preferência, porque o amor torna fácil todas as coisas. Enquanto as mesmas virtudes que não têm princípio no amor são como tantas vítimas que vão acabar no matadouro, ou seja, na destruição das mesmas virtudes. Trecho 109, 20 de maio de 1905. Modo de sofrer. Esta manhã, estava pensando quando o bendito Jesus ficou todo deslocado sobre a cruz, e dizia entre mim: Ah, Senhor, quão compenetrado pudeste ficar destes atrozes sofrimentos, e como tua alma pôde ficar afligida. Enquanto isso, quase como uma sombra veio e me disse: Minha filha, eu não me ocupava de meus sofrimentos, senão que me ocupava da finalidade de minhas penas. E como em minhas penas via cumprida a vontade do Pai, sofria, e em mim mesmo sofrer encontrava o mais doce repouso, porque fazer a vontade divina contém este bem, que enquanto se sofre, ali se encontra o mais belo repouso. E se goza, e este gozar não é querido por Deus, no mesmo gozar se encontra o mais atroz tormento. Além disso, quanto mais me aproximava do final das penas, ansiando cumprir em tudo a vontade do Pai, assim me sentia mais iluminado, e meu repouso se fazia mais belo. Oh, como é diverso o modo que têm as almas! Se sofrem ou operam, não têm nem a mira no fruto que podem recolher, nem o cumprimento da vontade divina. Concentram-se todas na coisa que fazem, e não vendo os bens que podem ganhar, nem o doce repouso que leva à vontade de Deus. Vivem angustiadas e atormentadas, e rejeitam quanto mais podem o sofrer e o agir, acreditando encontrar repouso, e ficam mais atormentadas que o ao princípio. Trecho 110, 23 de maio de 1905. Para não sentir perturbações, a alma deve apoiar-se bem em Deus. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e senti uma pessoa em meus braços e a cabeça apoiada sobre o ombro. E eu não conseguia ver quem era, por isso puxei com força, dizendo: Diga-me ao menos quem é. E ele: Eu sou o todo. E eu, ao ouvir dizer que era o todo, disse: E eu sou nada. Olhe, Senhor, quanta razão tenho em querer que este nada esteja unida com o todo. De outra maneira, será como um punho de pó que o vento espalha. Enquanto eu fazia isto, vi uma pessoa que duvidava e dizia: Por que será que por cada pequena coisa se sente tanta perturbação? E eu, por uma luz que vinha do bendito Jesus, disse: Para não sentir perturbações, a alma deve fundir-se bem em Deus, e toda a si mesma tender a Deus como a um só ponto, e ver as outras coisas com um olho indiferente. Mas se fizer de outra maneira, em cada coisa que faça, veja ou sinta, a alma se sentirá investida de um mal-estar, como de uma febre que volta a alma toda afastada, perturbada, sem poder entender-se ela mesma. Fiat.